Aô! Salve galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de bosses. Nesse vídeo eu mostro como fazer aí o boss da Dream Curtis, o Skander the Banished, o elfo da arena, tá? Mas antes galera, se estiver curtindo o canal, já se inscreve aí e já deixa aí o like para dar aquela fortalecida, tá? Bora pro vídeo! Bom galera, hoje eu vou trazer aqui o penúltimo boss da arena, né, da Dream Curtis, o elfo. Esse daqui tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Bom galera, como eu já falei nos vídeos anteriores, né, a arena da Dream Curtis fica localizada dentro do elfo de gelo e de fogo. E para quem não acompanha o canal e está chegando agora, vou deixar aí no card e na descrição também o vídeo que mostra como chegar aqui no boss, para quem não sabe, tá? O elfo, ele é uma das estratégias mais fáceis aí, mas tem que tomar muito cuidado aí porque ele é forte. E assim que entra nele, vocês vão ver aí o boss, né? E alguns summons que é de gelo e de fogo, que eles vão ficar aparecendo sempre que mata eles. E sua sala é dividida por um rio, né? Que separa aí entre verão e inverno. E aqui é o seguinte, pessoal. Caso o boss esteja do lado esquerdo, que é verão, ele vai se chamar Skander Champion of Summer. E vai ter aí ataques de fogo, então os mages podem se proteger com um set de fogo, tá? Agora se o boss estiver do lado direito, que é inverno, ele vai se chamar Skander Champion of Winter e vai ter ataques de gelo. Então os mages aí podem se proteger com um set de gelo. Agora para saber qual set usar, combina aí com o seu time qual lado vocês vão ficar matando o boss, aí é só trazer o set certo. Agora pro EK, mesma coisa em relação ao set, tá? Agora, se você for level 500+, a melhor estratégia aí é segurar todos os summons e o boss, né? E deixar o pessoal ficar atacando SD ali à vontade. E quando o boss estiver bem perto de morrer, aí vocês param de atacar. Eu vou explicar isso no decorrer do vídeo, tá? Mas para quem for level 400-, pode fazer de duas formas aí. Se tiver 2 EKs no time, um fica com boss e um pouco dos summons, e o outro fica com o restante dos summons para fazer aquela divisão de dano entre os dois ali, tá? Daí ajuda ambos. Ou então, se tiver com um EK só, dá para fazer essa divisão com um paladin, por exemplo, mas aí o druid tem que se assegurar aí de que vai conseguir curar tanto o EK quanto o paladin. No meu caso, galera, eu utilizei a estratégia de ficar tudo em mim, enquanto os demais matam, tá? Para ser mais rápido aí. E como a minha PT tem 2 druides, aí fica mais de boa também em relação à cura. Já os mages e os paladins podem utilizar aí ataque de terra, energia, role ou físico também, tá? Isso se vocês optar de matar os summons caso estejam dando muito trabalho, tá? Lembrando aí que toda vez que matar eles, eles vão nascer de novo. Porque assim, galera, se vocês atacar Fire, por exemplo, vai curar os monstros de Fire, e se o boss estiver também na forma de Fire, cura ele também. Só que ele vai aceitar gelo. Agora, se atacar gelo, vai curar os monstros de gelo, aí se o boss estiver também na forma de gelo, cura ele também, só que ele passa a aceitar fogo. Então, sabendo disso, eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro pegar todos os summons, aí eu deixo o boss transformado em Fire, então ele aceita gelo. Aí todo mundo taca gelo nele porque é efetivo. Aí os summons de Fire morrem, nascem de novo, mas não tem problema. E os de gelos não, os de gelos vão ficar curando. Mas na minha opinião é até melhor isso porque não fica nascendo muitos summons toda hora para ficar virando no resto do time. Aí não precisa ir o EK buscar, coisas nesse sentido, tá? A reta desse boss aí é bem perigosa, tá? Então os mages sempre tem que ficar atento aí de Utamo Vita, tá? Outra coisa aí que tem que saber, galera, é que toda vez que o boss atravessa o rio, ele vai se transformar. Ou seja, se ele atravessar o rio da direita para a esquerda, que é verão, ele vai ficar da forma de Fire. E se atravessar o rio para o lado direito, que é inverno, aí ele fica como gelo. Agora que vem o segredo aí para quem não sabe. Toda vez que ele passa em cima do rio ali e atravessa, antes dele virar fogo ou gelo, o boss ele fica em uma outra forma, que é o Skander the Banished.
ele fica alguns segundos nessa forma aí e nenhum elemento praticamente, tá? Ele fica neutro, digamos assim. E caso você consiga matar ele nessa forma neutra, ele vai poder dar mais loot do que o normal aí. Porque, por exemplo, ó, o melhor loot do Elfo de Fogo é a Summer Blade. E o melhor loot do Elfo de Gelo é o Winter Blade. Agora, se você matar ele quando ele estiver neutro, pode vir as duas, entendeu? Então, se vocês sacaram essa jogada aí, toda vez que o boss estiver com a vida no fim, faltando alguns danos ali, para de atacar ele, passa pro outro lado do rio para ele se transformar em neutro e tenta matar ele o mais rápido possível antes dele se transformar em fogo ou gelo. Caso não dê tempo e ele se transforme, né? Passa ele novamente pro outro lado e tenta de novo, até ele morrer como neutro, tá? Senão vocês vão estar deixando de ter a chance de dropar aí uma das espadas, tá? Bom, os loots mais raros dele são o Ice Shield pro addon da Dream Warrior Outfit, a Summer Blade e a Winter Blade, né, que eu acabei de falar. Fora aí que cai muitos loots acima de 50k dele, Gold Token, Silver Token, a Pomegranate, que é pro outro addon da Warrior Outfit, e os 2 itens também da montaria da Mosca Verde e Rosa. Dessa vez que eu gravei o boss aí, galera, a gente tava meio dormindo e a gente teve que passar ele algumas vezes aí no rio para acertar. E também nem sei o porquê que eu coloquei Falcon Axe no início do vídeo e Fantasmal Axe no fim. Geralmente toda vez aí que a gente vem, eu utilizo aí o Cobra Axe, né, do início ao fim, para quem ficou com dúvida nisso. E assim, galera, eu deixo esses detalhes no vídeo, porque sempre tem aquele que repara, né, não? Então, como sempre tô jogando por hobby e meu PC não anda ajudando muito também para fazer stream, eu jogo mais descontraído, jogando conversa fora, às vezes nem tô atento no jogo também, tô conversando aqui na RL também, jogando, né? Eu não fico focado, sabe? Então, alguns erros sempre vai ter aí, né? Mas não é uma coisa no qual eu preciso, por exemplo, regravar para ficar perfeito. Acho que não há necessidade disso. Por isso que é bom sempre ficar aí até o final do vídeo, porque pode ser que eu tenha gravado com set errado, por exemplo, ou algum outro erro aí, mas eu sempre aviso isso depois durante o vídeo, tá? Qual é a melhor forma de ir no local, etc. Então é sempre bom aí acompanhar até o final, tá? Bom, esse boss aqui da arena, ele pode ser feito de 20 em 20 horas, tá? E o tempo máximo de ficar dentro da sala dos boss da arena é de 15 minutos. E para finalizar, galera, deixa aí seu comentário sobre esse vídeo. Já deixa o like aí também se gostou, dessa forma aí vocês estarão contribuindo demais para o canal, tá? E me fortalecendo muito. E caso queiram saber mais sobre mim, trocar uma ideia, segue lá no meu Instagram, @guardiahenry, tá? Um forte abraço aí para vocês, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu, fui!